você já deve ter visto uma notícia assim no jornal. Cientistas descobrem um planeta a milhares de anos-luz da Terra que possui água. Mas você já se perguntou como os cientistas conseguem saber que existe água em um planeta a milhares de anos-luz da Terra? Como eles podem saber do que ele é feito? Sua temperatura, seus elementos? Bem, hoje iremos entender o porquê disso. Lembra na escola quando explicavam que aquela plantinha era verde porque a luz, quando batia nela, absorvia todas as cores menos o verde? Que era a cor refletida que chegava aos nossos olhos, por isso que vemos a planta verde? Não? Ninguém ouviu isso? Alguém? Bem, não importa também, mas vamos nos aprofundar mais nessa história. Essa luz que vemos bater na planta são ondas eletromagnéticas. Existem vários tipos de onda. Rádio, celular, Wi-Fi, GPS. Nesse exato momento, existem várias ondas passando pelo seu corpo. Você apenas não consegue vê-las. A diferença entre elas é o seu comprimento. As ondas viajam na mesma velocidade, porém com frequências diferentes. Para ilustrar, podemos imaginar um gigante e um anão correndo na mesma velocidade, mas com passadas diferentes. Ondas de rádio são muito longas, podendo medir mais do que uma montanha. Já as ondas de raio-x, por exemplo, medem bilionésimos de metros, medem nanômetros. Esse espectro eletromagnético é a base da era da informação e do mundo moderno. Podemos ver nele as ondas de rádio, raio-x, micro-ondas, controle remoto, mensagem de celular, etc, etc, etc. Tudo isso são ondas eletromagnéticas. E aqui no meio, entre a frequência de 400 e 700 nanômetros, é a luz visível, ondas que os nossos olhos captam e que o nosso cérebro transforma em cores. É impressionante saber que nesse espectro, tudo que conseguimos enxergar está aqui. Tem besouros que conseguem ver mais que a gente. Mas isso é um outro assunto. Voltando para a folha. Quais comprimentos de onda ela absorve e quais ela reflete dependem da sua composição química. O ar, a água, a terra e tudo ao nosso redor são feitos de elementos químicos, que irão reagir e refletir uma determinada faixa de comprimento de onda. As ondas refletidas pela folha estão na faixa de 492 e 577 nanômetros, que interpretamos como a cor verde. Assim a gente pode começar a responder, por exemplo, por que o céu é azul? Os gases de nitrogênio e oxigênio abundantes em nossa atmosfera espalham ondas de frequências mais altas, azuladas, e absorvem as mais baixas. E por isso que nós vemos o céu azul, viu? Não é tão difícil. Agora digamos que você tenha um medidor de ondas. Alguém coloca uma venda em seus olhos e pergunta, como é o ambiente que está à sua frente? Você não precisa mais ver, apenas verificar quais as frequências que estão chegando no medidor. E aí é só relacioná-las ao tipo de substância que costuma refleti-la. Tem aqui a frequência de X nanômetros. Essa é a frequência da molécula H2O. Então tem água aqui. A análise da luz espalhada por uma substância também é capaz de determinar sua temperatura e densidade. Assim você sabe se é um balde ou um oceano, uma praia ou um deserto que está à sua frente. Está entendendo? Nós podemos saber do que é feito um ambiente sem precisar olhar para ele, apenas traduzindo as ondas que chegam. Mas espere, e se apontarmos esse medidor ao espaço? Se mirarmos ele exatamente para aquele planeta que está a milhares de anos-luz da Terra e captar as frequências que chegam? E é isso que a ciência moderna está fazendo. É assim que ela descobre a composição dele e a do resto do nosso universo. Seja planeta, galáxia, nebulosa, estrela, a luz não morre, não some. Ela está por aí, vagando pelo espaço. A luz mais antiga, já captada, possui mais de 13 bilhões de anos. Segundo os cientistas, o Big Bang possui mais ou menos 13,7 bilhões de anos. Ou seja, nós podemos saber do que era feito o nosso universo logo após o seu nascimento. E essa é a foto dessa descoberta. É conhecida como a radiação cósmica de fundo. Olha que maravilha, parece um vômito para a gente, mas para um astrofísico eu garanto que é a coisa mais maravilhosa que ele já viu. Um dos fatores que fazem com que o estudo da natureza da luz seja extremamente rico e controverso é a sua prematuridade. Desde a Grécia Antiga, todo mundo pensava no que a luz era e como ela era criada. Empédocles, que defendia que toda a natureza era constituída a partir de 4 elementos, acreditava que a luz é um constituinte do elemento fogo. Aristóteles postula que a luz são vibrações das partículas do éter.
uma misteriosa substância imperceptível, mas que preencheria todo o espaço e vibraria com a propagação da luz. Euclides foi um dos defensores da teoria de que a luz sairia dos olhos em direção ao corpo que queremos observar. Havia muita especulação a respeito da natureza da luz. Então, vamos adiantar nosso relógio, pulando muita gente de respeito, e vamos ao século XVII, falar com os dois expoentes da época nesse assunto, Huygens e Newton. Para Newton, a luz é um conjunto de corpúsculos, de partículas, e para Huygens é uma onda. A reflexão da luz é, para Newton, a colisão elástica de grãos de luz com o espelho, e para Huygens é a reflexão de uma onda, como a onda sonora. A refração da luz ao passar do ar para a água, para Newton, está associada ao aumento da velocidade dos corpúsculos de luz. As partículas luminosas sofreriam atração exercida pela água, feita de partículas mais pesadas que o ar, o que aumentaria a componente normal da velocidade. A velocidade resultante na água seria maior e mais próxima da normal que no ar. Já para Huygens, a refração está associada a uma redução na velocidade de propagação da luz ao entrar na água. Como uma parte se desloca no ar mais rapidamente que a outra que se desloca na água, o desvio é causado pelos deslocamentos desiguais dos extremos da frente de onda que se propagam em meios diferentes. A velocidade sempre diminui se o ângulo com a normal diminui. Para um, a luz era mais rápida na água e para o outro no ar. A medida da velocidade de propagação da luz na água mostraria quem estava certo. Mas essa só foi realizada no século XIX. Prevaleceu, então, a autoridade de Newton, que não aceitava a teoria ondulatória por achar que algo que se propaga em linha reta, como a luz, não pode ser uma onda, pois essas sempre tendem a se espalhar. No início do século XIX, a experiência da interferência luminosa de Thomas Young retoma o debate da onda-partícula. Ele usa uma fonte de luz, um painel opaco com uma fenda, outro painel com duas fendas e um anteparo. Ligando a fonte de luz, observa-se um conjunto de franjas, linhas claras e escuras que se alternam. A central é a mais brilhante e o brilho decai lateralmente. Difícil explicar o resultado com os corpúsculos de luz de Newton, que se deslocam em linha reta em meios homogêneos. A luz não iria iluminar nada ao fundo, ou poderia até iluminar um ponto aqui ou ali, ou dois pontos talvez. Contudo, usando a teoria corpuscular, não é possível explicar as várias franjas nem o maior brilho da franja central. Já a onda luminosa de Huygens sofreria uma difração. Depois, nas duas fendas, sofreria difração outra vez. As ondas coerentes que sairiam das fendas formariam uma figura de interferência, com interferência construtiva e destrutiva, formando as franjas claras e escuras. Young explica tudo com a teoria da onda e calcula, com dados do experimento, o comprimento de onda da luz pela primeira vez. E aí, ótica é a parte da física que estuda a luz. Então, tudo que for luz ou fenômenos luminosos ou algo relacionado a isso vai ser estudado pela ótica. Mas primeiramente, o que é a luz? Lembram que a luz ela pode exercer o papel de onda ou de partícula. Ela tem comportamento de onda ou de partícula, dependendo da situação em que ela se encontra ou dependendo de como ela está sendo observada. A gente pode dizer que a luz é uma onda eletromagnética. Esse desenho que está aí acima da palavra onda é um espectro eletromagnético, onde você tem frequências largas, onde você tem uma faixa de ondas coloridas e depois frequências estreitas. Essas ondas, esse conjunto todo de onda é o que a gente chama de espectro eletromagnético. E a luz nada mais é do que uma fração desse espectro, essa parte colorida, é a fração do espectro que é capaz de sensibilizar os nossos olhos. Então, a gente tem toda essa faixa de cores e
Frequências que estão abaixo do vermelho, a gente chama de infravermelho. Essa parte colorida, toda essa parte colorida, é justamente a luz, é o que a gente denomina de luz. E o que está acima do violeta é o ultravioleta. Então, todas essas cores formam a luz e todo esse espectro forma o espectro eletromagnético, ok? Outra possibilidade da gente interpretar a luz é se a gente tratá-la como uma partícula. São pequenos elementos que contêm uma quantidade de energia suficiente para a emissão de luminescência, para a emissão dessa luz, né? Acaba sendo redundante, mas seria isso, são partículas que conseguem energia suficiente para luminescer, tá? Então, a gente volta naquela frasezinha que a gente tanto falou, né? A gente só pode ver onde há luz. Se não tiver luz, a gente não consegue ver. Por quê? Porque a luz é uma onda que consegue sensibilizar os nossos olhos. O nosso olho, biologicamente falando, ele consegue ser sensibilizado para enxergar apenas quando a luz incide sobre ele. Então quer dizer que se eu estiver numa sala e apagar toda a iluminação e fechar as janelas e escurecer tudo, já que eu não tenho luz, eu não vou conseguir enxergar. Tá correto? Tá. Se não tem luz, eu não consigo enxergar, porque eu preciso que a luz saia dessa fonte luminosa, que nesse caso aí é a lâmpada, eu preciso que a luz saia dessa fonte luminosa e atinja o meu olho. Da mesma forma, eu consigo enxergar os objetos porque a luz sai dessa lâmpada, dessa fonte luminosa, bate no objeto e atinge o meu olho, tá? Sai da lâmpada, bate no objeto, esse objeto reflete a luz que vai atingir os meus olhos. E é dessa forma que eu consigo enxergar os objetos, que eu consigo enxergar qualquer coisa ao meu redor. Ah, professora, então quer dizer que a gente tem dois tipos de corpos? Sim, a gente tem corpos luminosos e corpos iluminados. Os corpos luminosos são aqueles que emitem sua própria luz. A luz parte deles. Por exemplo, uma lâmpada, o sol ou qualquer outra estrela, um vagalume, tá? E os corpos iluminados são aqueles que apenas refletem a luz. Eles não emitem luz própria. Qualquer objeto que você vê na sua casa que não esteja emitindo a luz, ele é um corpo iluminado, como uma maçã, um ser humano, um cachorro, uma planta, qualquer coisa que não esteja emitindo luz, tá? Então, quer dizer que a forma como o objeto reflete a luz muda a nossa percepção sobre ele? Sim. Vocês vão conseguir perceber aí, ó, que existe uma luz que está sendo emitida na maçã que ela tem todas as frequências coloridas do espectro. Trouxe novamente o nosso espectro eletromagnético, tá? Então, a luz branca, vocês lembram disso? A luz branca, ela é a junção de todas as cores. Então, quando eu tenho uma luz branca incidindo num objeto, por exemplo, nessa maçã, ela está recebendo todas essas luzes que estão aí embaixo, todas essas cores. O que é que acontece? Quando ela recebe todas essas cores, ela absorve todas as outras cores e reflete somente a luz vermelha. Então, ela vai absorver o verde, o amarelo, o azul, o violeta, o laranja, vai absorver todas essas cores e vai refletir somente a cor vermelha. É por isso que a gente enxerga o vermelho. Da mesma forma, o verde, ele vai absorver todas as outras cores e vai refletir somente a cor verde. E é por isso que é o verde que a gente enxerga nesse caso, tá? Então, isso acontece para qualquer outro objeto. Um objeto azul vai refletir
vai absorver todas menos o azul. E o que acontece com o branco e o preto, já que ele não está aí na frequência? Acontece que o branco e o preto, o branco reflete todas as cores e o preto absorve todas as cores. Qual é a consequência disso? Toda vez que um corpo absorve muita luz, ele esquenta, essa luz é convertida em calor. Então é por isso que quando a gente está no inverno, a gente dá preferência a usar cores escuras. É verdade que o preto esquenta, então? É verdade. Então, no inverno a gente dá preferência para usar as cores escuras e no verão a gente dá preferência por usar as cores claras, porque elas refletem luz, elas botam para fora essa energia de luz, tá? Elas não absorvem, não vai esquentar, ok? E os tipos de materiais que a luz pode interagir são diferentes também. A gente tem materiais transparentes, translúcidos e opacos, tá? O material transparente, ele não oferece nenhuma resistência à passagem de luz. Então, a luz chega por ele e passa tranquilamente. Ou seja, a gente consegue enxergar através de um objeto transparente com muita clareza. A gente consegue ver tranquilamente o que está do outro lado. Por exemplo, um vidro. Então, toda vez que a gente observa alguma coisa através de um vidro, a gente consegue enxergar com clareza. Por quê? Porque a luz consegue passar tranquilamente através dele. Já o objeto translúcido não consegue passar assim com tanta facilidade. O objeto translúcido, ele oferece uma resistência à passagem de luz, não é completamente. Uma parte da luz consegue passar pelo objeto translúcido, outra parte não. Quanto mais translúcido, quanto maior for o nível desse embaçamento do material, menos a luz vai conseguir passar e mais ofuscada vai ficar a imagem. E o objeto opaco é aquele objeto que não permite, em hipótese alguma, a passagem de luz. Então, a luz encontra um objeto opaco e apenas vai ser absorvida ou refletida. Ela não vai conseguir atravessar o objeto opaco, tá? Então, o objeto opaco, inclusive, é o grande responsável pela formação de sombras. Toda vez que a gente tem uma sombra, isso quer dizer que entre o aparato e a luz tem um objeto opaco. Vocês vão observar aí, que o objeto transparente, ele também causa uma sombra, mas é muito, muito clarinha, muito pequenininha, quase imperceptível. Então, quanto mais transparente for um corpo, menos sombra ele causa. E quanto mais opaco for um corpo, mais forte, mais nítida e mais evidente vai ser essa sombra, tá? Então, essa é a diferença entre corpos translúcidos, transparentes e opacos. E agora, só para a gente concluir, fechar esse assunto, para a gente concluir essa lembrança, os 3 princípios de propagação luminosa. O primeiro princípio é a propagação retilínea da luz, que junto com o objeto opaco também é responsável pela formação de sombras. A luz sempre se propaga em linha reta. Em meios homogêneos, a luz não desvia, não sofre nenhuma alteração. Vai sempre estar em linha reta. O segundo princípio é a reversibilidade dos raios luminosos. Isso quer dizer que o caminho que a luz faz de ida, ela faz de volta. Esse objeto amarelo é um objeto opaco, então a gente não consegue ver o que tem por trás dele. Mas se a gente utilizar um espelho, a gente vai conseguir. Por quê? Se eu estou conseguindo enxergar o espelho, é porque tem luz que está fazendo o caminho dos meus olhos até o espelho. E essa luz está sendo refletida nesse objeto amarelo. Em contrapartida, a luz que bate no objeto amarelo faz o mesmo caminho de volta, então ela reflete de volta no espelho e vem para o meu olho. Ou seja, o caminho que a luz está fazendo de ida, ela está fazendo de volta. Isso é o fenômeno comprovado pelo princípio de reversibilidade de raios luminosos. É também o que acontece no retrovisor do carro, quando o motorista
olha para o retrovisor e vê o passageiro no banco de trás, e o passageiro do banco de trás olha para o retrovisor e enxerga o motorista. Isso também é um exemplo de reversibilidade de raios. E o terceiro princípio é o princípio da independência dos raios luminosos. Isso quer dizer que os raios podem se encontrar, dois raios podem se cruzar, podem sofrer interferência e eles não vão sofrer alterações na sua cor, na sua trajetória, na sua intensidade, em nada disso. Um exemplo muito claro e muito clássico é o exemplo do canhão de luz em espetáculos de apresentações, de show, de evento. O canhão de luz ele está ali para ir acompanhando o artista, só que em alguns momentos acabam que os canhões de luz se cruzam. E o que é que acontece? No momento que eles se cruzam, o feixe de luz continua atravessando, continua o seu caminho como se não tivesse acontecido nada. Então, ele não sofre nenhuma alteração, ele vai seguir o seu curso normalmente, como se ele tivesse sozinho naquele momento. Ok? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu espero que vocês tenham conseguido relembrar e tenham gostado da aula nesse formato. Até a próxima!